A paz do Senhor, o programa Voz Mulher está no ar. Você já pode ligar para alguém e dizer, olha, se ligue. Os contatos estão aí na nossa tela, onde você pode assistir. Digamos que vocês, claro, você está assistindo na Boas Novas, mas você quer que alguém que não está numa cidade onde a Boas Novas não está no ar, fique atente aí na tela, o site aparece, o endereço, todos os lugares que você pode estar acompanhando o programa. Então faça contato com alguém, convida para assistir com a gente, porque o nosso tema hoje é missões. Nós estamos nos aproximando do Congresso Brasileiro de Missões, será no dia 17 de agosto, agora, se aproximando, às 17 horas, dá para lembrar, 17 e 17. E todo mundo pelo Brasil afora está convidado para estar com a gente aqui em Belém do Pará, para esse maravilhoso momento. E hoje, vocês, por conta do tema, vão conhecer duas missionárias, duas mulheres de Deus que estão trabalhando para Jesus aí pelo mundo afora. Vão conhecer a Mayara Sugawara, que trabalha ao lado do seu esposo nos Estados Unidos, no estado de Maryland, e vão conhecer também a Luciane Peixeira, que mora em Nampula, em Moçambique, na África, e trabalha ao lado do seu esposo, Márcio, pastor Márcio Teixeira. E quem vai cantar no programa está aqui com a gente no set, que a gente vai falar com elas por Skype, vocês vão ver, elas vão estar na tela, vão ouvir. Conosco aqui a Doralice Lobato. Bem-vinda, Doralice. Prazer estar aqui, pastora. Muito bom tê-la aqui, com seus dons e talentos, a unção de Deus na sua vida. Tá certo. E claro, você pode e deve se comunicar conosco. O nosso zap está aí na sua tela. Entre, portanto, aí salva um número na sua agenda do celular, tá certo? Mande o seu pedido de oração. A cada programa nós oramos por muitos pedidos de oração que chegam e cada pedido que vem também é enviado para nosso relógio 24 horas de oração. Mulheres, homens de Deus vão ajoelhar, vão ali, a gente bota assim tudo no chão, os pedidos, ajoelha em cima e ora por cada pedido que chega aqui na Boas Novas. Então, se você tem alguma necessidade, você não está só. Você deve ligar. Vamos lá, vamos para a nossa chamada para você ter mais informação do que vai ser o nosso Congresso de Missões e a gente vai já voltar conhecendo a Luciane Peixeira. Vamos lá. Vem aí o Congresso Brasileiro de Missões Nacionais Estrangeiras. País homenageado, Venezuela. Dia 17 de agosto, às 17 horas, no Centenário Centro de Convenções, Avenida Augusto Montenegro, 1802. Confira a programação completa e se informe acessando adbelém.org.br ou ligue 91 981 77 6647. Olha aí, o convite está colocado, dá tempo de você se organizar para estar conosco para esse momento muito especial que é o nosso Congresso Nacional, nosso Congresso Brasileiro de Missões. E esse ano, o país que nós vamos homenagear, pelo qual nós vamos orar por todos, claro, temos missionários em tantos países, é a Venezuela. Eu quero chamar agora, não sei se ela já está pronta para entrar com a gente, a Luciane Peixeira, ela entra com a gente direto da África. Ô, minha amiga, e além de tudo é uma querida amiga. Bem-vinda ao Voz Mulher, Luciane. Obrigada, pastora. Paz do Senhor. Paz do Senhor a todos aí. A paz do Senhor, e com certeza tem muita gente aqui no estúdio, mas sobretudo milhares, milhões de pessoas lhe assistindo através da Boas Novas, Luciane. Nós estamos aqui no nosso mês, né? Se bem que a gente sabe que todo dia é dia de missões, mas o nosso Congresso de Missões está se aproximando e nós estamos aqui tentando conhecer e levar os nossos telespectadores, o povo aqui de Belém, a relembrar, para lhe conhecer e orar por ti, tá bom? Orar por você, pelo pastor Márcio, pelos meninos. Mas vamos lá, conte um pouquinho para a gente da sua história. Eu sei que você se converteu com 19 anos. Como foi a sua conversão? Minha conversão aconteceu na universidade. Eu estava no primeiro ano fazendo o curso de Educação Física, lá na Universidade de São Paulo, e uma moça me abordou, né, e veio me falar, veio me evangelizar. Então, a princípio eu não quis dar ouvido, mas o Espírito Santo tocou meu coração, assim, em 15 minutos, e eu orei com ela, aceitei a Jesus. Uau. E começamos a fazer estudo bíblico juntas ali, né, e aí quando terminou o ano, fui procurar uma igreja, comecei a me congregar,
E quando eu terminei o meu curso, que era de 4 anos, eu segui a mesma missão que me alcançou, né? Que era Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Então, passei alguns anos nessa missão, e a partir dessa missão eu vim para cá, para a África, né? Para começar também um trabalho com os estudantes universitários daqui, lá na capital, em Maputo. Em Maputo, entendi. E você tinha quanto tempo de convertida quando você foi para o campo missionário, Luciane? Eu tinha, acho que uns 8 anos, mais ou menos, de convertida. Uns 8 anos, né? É fantástico isso. Você, é interessante, gente, que o esposo da Luciane é o pastor Márcio Teixeira, ela é de São Paulo, ele é aqui de Belém do Pará, e eles se conheceram na África. Ele tinha o quê? 1 ano a mais que você de África quando vocês se conheceram? Não entendi. Ele já tinha 1 ano a mais do que você na África quando vocês se conheceram. E você tinha o quê? Isso. 1 ano e meio de África quando vocês se conheceram. Isso. Como é que é isso? Sair do Brasil... 2000, e eu vim no ano de 2001. E 2001. Nossa, você já está aí com 18 anos de África, Luciane. É isso. Caramba. E vocês se casaram na África? Nos casamos aqui. Eu morava em Maputo, ele morava em Inhambane, né? Uhum. Então nós fizemos o casamento civil lá na Embaixada do Brasil, em Maputo, e depois fomos, 2 dias depois, fizemos o casamento na igreja lá em Inhambane, onde ele era pastor, que eram uns 500 quilômetros de distância, mais ou menos. Entendi. Então foi bem interessante, assim. Vocês, nessa história toda, tem... famílias, gente, só fomos conhecer as famílias quando viemos para cá, para o Brasil, em 2004. Fantástico! E vocês têm 4 filhos, dos quais os 2 mais novos nasceram na África. Nasceram aqui em Nampula. Olha só. Os 2 mais novos, o Márcio e o Tito. Vamos lá, diz o nome dos 4 para a gente. É o Alexandro, que nasceu, que ele mora em Belém. Certo. Né? O Gabriel, que nasceu aí em Belém, mas veio para cá com 2 anos. Certo. E os 2 últimos, o Márcio e o Tito. O Alexandro veio para cá também conosco em 2007, e ele ficou algum tempo, depois voltou aí para Belém. Está aqui em Belém, é verdade. E os 3 ainda menores estão com vocês na África. Luciane, vocês têm um trabalho muito grande aí. Vocês têm... São quantas igrejas que estão debaixo da direta responsabilidade de vocês? Aqui na cidade de Nampula temos 9 igrejas, né? Uau. A sede e outras congregações que nós supervisionamos, assim, né? Todas elas têm seus pastores, os seus líderes, e tem mais outras igrejas no restante da província, né? São, acho que 26 ao todo, né? Contando aqui na cidade e essas outras assim em volta. Vocês fazem também trabalho entre refugiados? Também, uma dessas igrejas aqui na cidade, aliás, a 25 quilômetros aqui da cidade, é uma igreja dentro de um campo de refugiados congoleses, ruandeses, que saíram do país, né, por causa da guerra, e estão refugiados aqui em Moçambique. Então, uma dessas igrejas fica lá dentro desse campo. Entendi. Eu sei que você desenvolve trabalho, eu vejo sempre nos relatórios e nas fotos, com mulheres... Sim. Com crianças, vocês têm inclusive em alguns templos pré-escola, né, que trabalha tanto o lado da educação quanto o lado também da bíblico, enfim, do embasamento cristão, moral, enfim. Vocês trabalham também com jovens, a gente vê assim quer dizer, um trabalho completo realmente de igreja. Qual para você... Sim. Para você, qual é o trabalho que você mais gosta de desenvolver? O trabalho que eu mais gosto tem sido o trabalho com as mulheres, né? Tem sido o trabalho com as mulheres. Nós temos cultos semanais, nós fazemos o que a gente chama de comunhão, né? Uma vez por mês a gente se reúne na casa de uma delas,
Entendi. Para ter um tempo juntas, assim, né, de conversar, porque nem sempre durante o culto dá, né, para você conversar, interagir bem. Então, uma vez por mês nós fazemos essa comunhão, é uma maneira delas conhecerem também aonde cada uma mora, né? Perfeito. E nós fazemos, assim, tem havido campanhas de oração que nós temos feito com elas, né? Esse ano nós tivemos um congresso com as mulheres, então tem sido muito bom, assim, ver, né, o que elas têm aprendido, né? Às vezes são coisas da cultura mesmo, assim, que a gente, que vai contra, né, a palavra de Deus, e a gente tem que ensinar para haver uma mudança. Então tem sido assim bem interessante trabalhar com elas. Entendi. Qual que você percebe ser o maior desafio? E tem muitas pessoas lhe assistindo e vamos orar. A gente quer que você que está nos assistindo coloque, gente, o nome da Luciane no seu caderninho de oração. Luciane e Márcio Peixeira, com P, de peixe mesmo, Peixeira. Orem por eles, ore pelo trabalho na África, especificamente em Moçambique, não só por eles, todos os outros missionários que lá estão, mas que pedido de oração, Luciane, você deixaria? Qual é o maior desafio que vocês enfrentam atualmente? Pelo que você quer que a gente ore com vocês? É difícil de dizer assim, né, mas o maior desafio, muitas vezes, é assim, o desânimo que vem às vezes, né? Entendi. Por você, às vezes, ensinar, e às vezes parece que, em alguns momentos, né, você sente assim, parece que o que você está ensinando não está fazendo efeito, e às vezes aquilo desanima um pouco, ou às vezes alguma expectativa sua que não é alcançada, né? Então é mais ou menos assim, aquelas ondas de desânimo, né? Entendi. Que vão e vêm. As coisas vão devagar, portanto. Então é orar para que haja realmente um entendimento, né? E transformação nos corações daqueles que ouvem e fé e força para vocês continuarem semeando. Sim, é por aí mesmo, sim. A oração é para que a gente realmente fique, né, mais forte cada dia. Nós temos convicção do nosso chamado, né? Claro. Nós estamos felizes por estar aqui, mas as lutas vêm, e às vezes no meio da luta você fica meio assim, pensa em voltar para casa, mas a gente percebe que realmente isso é coisa que passa, né? Verdade. Então, é mesmo assim, orar para a gente continuar firme, né? Nós estamos felizes aqui, olhando para frente, assim, a gente vê que ainda tem muita coisa a ser feita. Entendi. Né? E então é por aí, assim, para Deus continuar sustentando, assim, fortalecendo e abençoando os irmãos aqui também, né? Para que eles peguem mesmo, né? Aprendam mesmo e saiam também para fazer a obra, né? Amém. Porque uma grande, acho que respondendo melhor a pergunta da pastora, uma grande necessidade que nós temos aqui, assim, é de obreiros, né? Entendi. Então, sempre tem uma obra nova que precisa de ter um obreiro ali, e a gente sempre fica olhando, procurando quem nós vamos enviar para lá, né? Entendi. Então, assim, Deus tem falado a respeito disso para nós, né, da igreja, nossa igreja aqui, né, como uma igreja missionária. Então, eu creio que Deus está preparando, assim, né, um mover missionário no nosso meio, de levantar pessoas para enviar. Então, a minha oração mesmo é para pedir, né, que os irmãos orem juntos, assim, para que essas pessoas sejam levantadas mesmo aqui, para ir para muitos lugares que precisam ainda. Vamos, né, orar com você, Luciane. De uma igreja. Tá certo. Nós temos terrenos que nós já adquirimos, assim, que precisamos construir lá, fazer o trabalho lá, e precisa obreiro. Tá. Gente, olha só, no site do Voz Mulher, o site da Boas Novas, vai estar aí na tela daqui a pouquinho, é o boasnovas.net, www.boasnovas.net. Lá você vai encontrar a página do Voz Mulher e dentro da página você vai encontrar o contato do pastor Márcio e da Luciane Peixeira, tá certo? Eles precisam de ajuda financeira, sempre, claro, para construir, para ajudar refugiados, para tudo que eles fazem, enfim. Eles precisam também de muita oração, por fé, por ânimo para si e também graça para preparar e para Deus levantar obreiros para a seara, para que o trabalho seja feito. Luciane, pena que a gente tem pouco tempo, mas eu lhe agradeço muito, obrigada
por participar hoje conosco. Tá? A gente pôde entender aí, eu creio que os seus principais desafios, né? Aquilo que preocupa o coração de vocês, e nós vamos estar orando. Eu já venho orando sempre por vocês, e agora muito mais gente que está lhe conhecendo, lhe assistindo, tá certo? Vai estar orando por vocês. Deus abençoe, viu? Amém, pastora. Obrigada, viu? Foi muito bom poder ver a senhora aí, né? Ainda que pela tela, assim, mas eu fiz aniversário ontem, né? E um grande presente esse que Deus me deu hoje. Deus te abençoe, parabéns, bênçãos, bênçãos é o que te desejamos. Eu estou esquecendo agora o verso exato, mas eu tenho quase certeza que é Gálatas capítulo 6. Não vos canseis de fazer o bem, diz a palavra, que né, às vezes você quer cansar, quer dizer, isso não era privilégio só teu, não. Paulo também lutou com isso. E o Espírito dele, olha, não vos canseis de fazer o bem. Porque se a gente não desistir, não esmorecer, no tempo certo, a gente vai colher. Então, bom ânimo, vocês vão colher, vai ter colheita. Deus abençoe ricamente, parabéns. Amém. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Amém. Grande abraço no meu pastor. Darei. Um abraço, pastor Márcio, também, para os meninos. Amém. A paz. Obrigada. Coisa Deus linda. abençoe. A paz. Muito bom conhecer, né, a Luciane. E agora nós vamos... Está aí, anote, portanto, o contato, o nosso site está aí. Você pode pegar lá o contato da Luciane, o e-mail dela, para fazer contato e obter informação como é que vocês podem ajudar eles mais, tanto financeiramente quanto em oração, tá certo? E orando pelo que ela pediu, para que Deus dê fé, força, ânimo para eles e para que Deus levante obreiros, pessoas comprometidas que possam levar à frente a obra de Deus. A gente vai ver uma pequena matéria agora que vai trazer um pouco de imagem para isso tudo que a gente conversou agora. E vamos também já conhecer um pouquinho a Maiara, que é a nossa próxima entrevistada. No estado de Maryland, região metropolitana de Washington, nos Estados Unidos, 3.000 brasileiros já conhecem a Jesus por meio de obras missionárias. Só no último ano, 40 famílias foram alcançadas pelos missionários da Assembleia de Deus, Dado e Maiara Sugawara. Muitos já frequentam o templo, participam de células missionárias, oficinas de música, estudam e acompanham as lições da escola dominical. O apoio espiritual aos missionários tem sido feito pelos pastores Honório e Cristiane Pinto. Em Moçambique, os distritos de Nampula, na localidade de Naivelo, e também o campo de refugiados de Maratane, no distrito de Monapo, na localidade de Namarata, estão sendo alcançados todos os dias. Um trabalho que há mais de 20 anos tem feito com que Jesus seja conhecido pelos moradores destas localidades na África. De janeiro a junho de 2019, foram registradas 503 decisões por Cristo, 102 batismos em águas e mais de 300 crianças estão sendo alfabetizadas. Essas imagens aí que vocês viram por último são de um trabalho feito em campo de refugiados. Eles têm realmente um trabalho lindo, tem templos muito grandes também, com muitas pessoas servindo a Deus. É um trabalho maravilhoso que Deus está usando o pastor Márcio e a pastora Luciane Peixeira para desenvolver. E eles contam, dependem de nós, das nossas contribuições e também da nossa oração. Vamos conversar um pouquinho agora com a Maiara Sugawara. Ela está em Maryland, nos Estados Unidos. Ela é aqui de Belém do Pará, se converteu aqui em Belém
já jovem, adolescente, não é verdade? E já fazem 4 anos. Opa, já está com a gente na tela. Bem-vinda, Maiara, tudo bem? A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, bem-vinda ao Voz Mulher. Amém. Que alegria poder participar. O prazer é nosso. Encontro com você. Beleza. Bem, são 4 anos que vocês estão aí, né? E há um pouco mais de um ano, numa visita, acho que até para ver amigos, de repente, o pastor Honório Pinto, que todo mundo conhece aqui da Boas Novas, é o diretor executivo aqui em Belém, esteve aí nos Estados Unidos e visitou vocês. E dessa visita dele e da Cristiane aí, fundaram com vocês uma célula, é isso mesmo? Como é que tudo começou? A gente sempre diz que o pastor Honório é o nosso pai da fé, né? Porque ele nos casou, nós somos casados há 7 anos, eu e o pastor Dado. Olha. E sempre, ele participou de 2 momentos muito importantes, né, da nossa vida. O primeiro foi nosso casamento, ele com a pastora Cristiane nos casaram. Então, nós sempre mantivemos contato no tempo que nós éramos do Templo Central, e depois nós ficamos congregando no Centenário, na época que eles trabalhavam com os casais. E ele também participou de um momento não tão feliz, que foi o momento quando meu sogro faleceu. E o pastor que foi nos visitar, que foi no momento do funeral, foi o pastor Honório também. Entendi. Então já vim acompanhando nós sempre tivemos uma ligação espiritual muito grande com eles. Eles são uma bênção em nossas vidas. E em fevereiro do ano passado, ele estava vindo aqui para os Estados Unidos e ele veio aqui fazer uma visita para nós e nós conversamos a respeito de como é que era a situação dos brasileiros aqui, né, nos Estados Unidos, que nem tudo são flores, né, principalmente quando a gente trabalha com os brasileiros imigrantes, porque aqui há 2 tipos de América, a América do turista, a América dos imigrantes. Aqueles que estão largando tudo no Brasil para tentar viver nova vida aqui nesse país. Entendi. E foi mediante essa conversa e nós explicamos. E eles vão, às vezes, para aí imaginando a América do turista. Não, né? Mas quando encontra outra cultura, o dia a dia, dificuldade de conseguir trabalho, enfim, tudo que já é adaptação num novo país, que já é um grande desafio, e muitas vezes outros desafios e barreiras que não estavam esperando. Outro aspecto, eu imagino, que sempre é um desafio, quando você vai assim para outra cultura, é onde que você vai se congregar, né? Tem um desafio duplo, o desafio daqueles que não conhecem Cristo, que precisam ser alcançados, mas aqueles que já servem a Deus vão se congregar onde? Eu imagino que vocês estavam, de certo modo, enfrentando isso. Sim, nós começamos o trabalho através de uma célula, né, em nossa casa, com brasileiros, né, e estamos trabalhando com essa célula desde abril do ano passado, e quando foi em novembro do ano passado também, uma igreja hispana nos recebeu e nos cedeu espaço para que nós pudéssemos fazer o nosso culto em português. Que maravilha! Já que os brasileiros, a grande maioria, não fala inglês. Verdade. Então, nós percebemos essa necessidade de estarmos trabalhando com os nossos conterrâneos, né, está dando esse apoio espiritual, porque muitas famílias assembleanas, famílias de outras denominações, chegam aqui e eles ficam perdidos, porque não há muitas igrejas, né? E as Pode até existir igreja, mas é em inglês, então para eles encontrarem alguma coisa na língua deles é mais difícil. Quer dizer que praticamente 1 ano e 2, 3 meses, vocês, ou praticamente de novembro para cá, desde que vocês foram para a igreja, a gente percebe assim, vocês já vêm ganhando pessoas para Cristo. Eu sempre vejo vocês batizando, né? Como é que o trabalho está indo, Maiara? Conta um pouco para a gente. Eu sei que vocês já fundaram, por exemplo, a Missão com Mulheres, um trabalho de ciclo de oração com as mulheres. Quais são as atividades que vocês estão desenvolvendo? Então, o nosso trabalho ele é focado em famílias,
Certo. Né? A maioria dos brasileiros que estão chegando estão aqui nos Estados Unidos, eles já vêm com a família completa. Então, o nosso trabalho é dar esse suporte a esse casal, a essa família, ao suporte aos filhos, né? Ao suporte às mulheres. Nós estamos trabalhando agora com a missão com mulheres, estamos fazendo esse apoio espiritual, nos encontramos semanalmente para orar as mulheres, e estamos também com o nosso coral. Então, essas famílias que não conhecem a Cristo, nós acabamos implementando elas dentro das células, né? Trazemos elas para as células e estamos discipulando, estamos trabalhando com essas famílias para dar esse suporte espiritual, suporte emocional, né? A todas essas famílias que estão aqui. As crianças, que estamos agora com a missão com crianças também. Nós fazemos o culto delas aos domingos, no mesmo momento do nosso culto da família, no domingo, na igreja. Legal. E graças a Deus já estamos, né, já temos vidas salvas para Jesus, vidas reconciliadas, famílias restauradas, Amém. Casais que estavam quase se separando, porque aqui muitos passam pela prova da dificuldade financeira. Uhum. E nós sabemos que o índice de divórcio aqui nos Estados Unidos é altíssimo. No meio dos imigrantes. E a dificuldade financeira é um elemento que é muito forte no sentido de impactar negativamente, às vezes, um casal que já está com alguma tensão, alguma dificuldade, e o elemento financeiro realmente, né? E estando nesse contexto, então, longe da família, enfim, com muitos desafios, a gente sabe que é duro. Vocês têm o trabalho, portanto, da célula na sexta-noite, que a gente estava conversando antes, você estava me contando. Isso, na sexta-feira, às 8h30 da noite. Aproveitam e fazem a escola bíblica, a gente não vai dizer dominical porque é na sexta, mas a escola bíblica, ela é feita com a revista, com tudo, na sexta-noite. Daí no domingo... A revista da Escola Bíblica tem sido uma grande estratégia Maravilha. De Deus para as nossas vidas. Maravilha. Né? As pessoas vêm com sede, com fome de querer aprender da palavra de Deus, de querer se aprofundar. Nós tivemos uma experiência agora, porque nós estamos há 3 meses trabalhando, nós fizemos já o primeiro trimestre da Escola Bíblica, certo. E agora nós vamos começar o segundo trimestre, né, da revista. E as pessoas estão, assim, super ansiosas, não quero perder nenhuma aula. Inclusive, na sexta-feira passada, nós fizemos uma premiação com os irmãos que tiveram 100% de aproveitamento da Escola Bíblica. Uau, fantástico. Eles ficaram muito felizes. E os que não conseguiram fazer o aproveitamento de 100%, já disseram que nesse próximo trimestre não vão faltar. Vão dar o jeito deles. Daí, domingo, vocês têm à noite, 6h30, o culto. Eu achei legal, você falou, já estão com o coral ensaiando no sábado. Gente, elas fazem, a Mayara estava me contando, conta pra gente, Mayara, vocês tiveram dificuldade de vida, o trabalho, a dinâmica de vida aí na América, né? É um pouco diferente aqui do Brasil. Então, para as pessoas estarem se reunindo todo o tempo, é muito difícil. Que solução, então, vocês encontraram para fazer a reunião de oração das mulheres? Então, pedindo muita sabedoria a Deus, né? Pedindo inspiração do Senhor. O Senhor me iluminou para que nós pudéssemos, como as mulheres aqui, elas trabalham muitas até às 8 horas da noite, até às 8h30 da noite. E todas têm filhos, os filhos ficam nas creches. Então, eu estava encontrando uma dificuldade muito grande para encontrar com essas mulheres para orar. Foi então que nós sabemos que o Espírito Santo, ele está em todos os lugares, né? Verdade. Então, eu disse, nós não vamos nos encontrar fisicamente toda semana, mas nós vamos encontrar através de um aplicativo de celular. E todas as mulheres a gente consegue se reunir, né, às 9 horas da noite, toda quarta-feira. Nós ficamos 1 hora orando pelas nossas vidas, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. E tem sido uma experiência tremenda, pastora. Deus vai dar vitória. Esse é o segredo da vitória, Mayara. Quando a gente entende essa dependência de Deus e começa a buscar a Deus em oração, realmente Ele honra. O nosso tempo já está encerrando, passa tão rápido, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse com a gente, antes da gente encerrar,
qual é o seu maior desafio nesse momento e que pedido de oração você deixa para todo mundo que está ligado com a gente poder se unir a vocês, cooperando em oração. Amém. O nosso maior desafio hoje aqui é o tempo. Olha então, aqui as pessoas elas correm atrás do tempo. Então, nós sempre dizemos, se nós temos que sacrificar algo para Deus, vamos sacrificar o nosso tempo. Então, é sabedoria. Porque quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Entendi. E se a gente for levado pelo trabalho, pela dinâmica, né, aqui nesse país, que nós sabemos que todo mundo precisa trabalhar muito para sustentar suas famílias, para poder conseguir dar o sustento para casa, né? E nós sabemos aqui que há muitos desafios dos imigrantes, dos irmãos imigrantes, mas nós temos com muita força, com muita determinação, com o Senhor na frente, estamos a cada dia trabalhando na vida dos irmãos, e nossos irmãos estão no Brasil. Eu quero pedir que vocês continuem orando por nós, continuem orando pela missão. O nosso coração arde por este trabalho. Nós estamos realmente entregando o nosso tempo, a nossa dedicação, tudo que tem dentro do nosso coração, eu e o pastor Dado, nós temos entregado a essas famílias. Eu peço que vocês continuem orando. Nós sabemos que há muitos desafios nesse país em relação aos irmãos que são imigrantes. Verdade. Então, que o Senhor continue nos guardando. Contamos com a oração de vocês e estamos aqui. Tá certo. Meu amor, Deus te abençoe. Parabéns aí pelo trabalho. Por favor, transmita a todas as mulheres aí o nosso abraço, o nosso carinho. Com certeza. Certo? E a gente vai depois mandar o link do programa para todo mundo assistir. Um beijo no seu coração, força, ânimo e que a bênção realmente, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, para que vocês ganhem muitas almas para Jesus. Amém? Amém, amém. Nós Deus agradecemos, abençoe, nós agradecemos muito. Tá e certo. Sempre falamos, a Igreja de Belém tem orado por nós aqui, a Igreja de Belém, a Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel, pastora Rebeca e todas as irmãs e os irmãos, eu tenho certeza que estão conosco. Amém. Deus te abençoe, Maiara. Amém. Paz. Um beijo. Fiquem com Deus. E agora a gente vai ser abençoado pela Doralice Lobato, que vai ministrar em louvor. O contato dela está na tela. Você pode convidá-la de qualquer lugar do Brasil que ela está disponível. Agora Deus trabalha com a fé.
Quem sabe essa hora é hoje, é hoje, é agora. Deus trabalha com a fé, e se hoje você crer, Deus entrega a vitória. Mas quem sabe essa hora é hoje, é hoje, é agora. Erga com fé a sua mão, tome posse, meu irmão, Deus entrega a vitória. Receba, receba, receba. Quem sabe essa hora é hoje, é hoje, é agora. Erga com fé a sua mão, tome posse, meu irmão, Deus entrega tua vitória. Receba, receba, receba. Deus entrega tua vitória. Aleluia! Essa é a nossa oração, que você se mantenha firme e que você receba do Senhor a vitória. São muitos pedidos de oração que nós temos aqui. Eu quero nesse momento aproveitar, o contato está na tela, você pode continuar. Se eu não ler hoje o teu pedido, se não chegou ainda a tempo, eu leio no próximo, não se preocupe, mas pode mandando o seu pedido de oração, que nós vamos já orar por cada um ao final do programa e vamos também sempre encaminhar esses pedidos que chegam para a nossa sala 24 horas de oração. Nós temos aqui em Belém, a gente chama do relógio 24 horas de oração, em que pessoas 24 horas por dia, 7 dias da semana estão intercedendo. Antes de eu ler, no entanto, eu quero aproveitar para mandar um abraço para algumas pessoas que eu prometi, começando pela Vânia Maria Lima, lá de Rio Branco, Acre, esposa do nosso querido pastor lá de Rio Branco. Estivemos com eles e que alegria, pastor Luiz Gonzaga, que alegria nós tivemos de estar com eles lá no Congresso Unificado da Igreja lá em Rio Branco. Depois a gente foi para Natal, Rio Grande do Norte, onde estivemos com o pastor Eliseu Moreira e a pastora Suzan, também no aniversário da igreja. Lindo trabalho, maravilhoso da Assembleia de Deus lá em Natal. Mandamos um abraço para todo mundo de lá, que nos recebeu com tanto carinho. Estivemos também no Rio de Janeiro, mandar um abraço. No Rio, então, meu Deus do céu, porque a cidade é grande, né? E estamos em várias cidades, então muitas pessoas ligadinhas e sempre pedindo um abraço. Então, um abraço aí para todo mundo ligado com a gente aí no Rio de Janeiro. E, por fim, agora, esse final de semana, estivemos em Macapá. E que alegria estar... fomos para a inauguração do templo, do novo templo da Assembleia de Deus da Zona Norte, pastor Dimas, nossa querida pastora Clarice, foi muito bem também bom estar com o pastor Gesiel e a sua esposa, a nossa amada Berenice, pastora Berenice, enfim, povo de Deus abençoado, aqui a gente manda um abraço. E olha só, a Terezinha de Salvador, Bahia, pede oração por sua vida. A Meire de Aracaju, em Sergipe, pede oração pela sua família. A Maria Oliveira, do Rio de Janeiro, oração pela vida espiritual e pela salvação dos seus netos. Essa é uma causa muito importante, Maria. Eu também oro sempre. As Séries de Gravataí, no Rio Grande do Sul, oração por seu neto Mateus. A Rosiane Rodrigues de Belo Horizonte, Minas Gerais, oração pelo seu ministério. E a Fabiana de Sergipe, oração pela família. Já nós vamos orar por cada um desses pedidos. Vamos meditar juntos, né? Eu sei que nós temos muitos homens também ligados com a gente, na palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos. O texto específico, eu vou estar
falando assim, passando um pouco por cada capítulo aqui, um pouco antes do capítulo 23 e alguns também depois, mas o texto, o principal que vai ancorar minha palavra é a palavra do Senhor dita diretamente a Paulo. O Senhor apareceu a Paulo em sonho e falou com ele no verso 11. É uma palavra bem curta, o verso 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse. Essa é a palavra que ele disse a Paulo, e o espírito da palavra, ele continua, ele fala com você hoje. Coragem, pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Da mesma forma que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu quero que você vá e faça isso também em Roma. E é interessante que ele falou coragem. Agora há pouco a gente estava falando com as missionárias e a Luciane, a missionária Luciane, falou, irmã Rebeca, orem para a gente, para Deus nos dar ânimo, para Deus nos dar força. E aqui eu percebo que para Deus dar coragem, para Ele dar força para fazer a obra dele. A gente vê que o desafio que Paulo tinha é o mesmo desafio que a Luciane tem hoje e provavelmente o mesmo desafio que você, que eu tenho, que nós temos também. Quando nós olhamos, esse momento que Paulo vivia, ele tinha acabado de fazer a 3ª viagem missionária. Foi uma viagem muito frutífera, ele já estava voltando para visitar igrejas que ele visitara em viagens anteriores. E tinha ganhado almas e consolidado, e agora ele já estava voltando para conhecer esses trabalhos. Alguns deles, inclusive, ele já havia escrito cartas para eles, né? Cada vez que ele viajava, ou ele, depois de ter estado lá, ele recebia notícias e ele sabia que havia necessidade, então ele escrevia uma carta ou para um indivíduo, por exemplo, a gente sabe que Timóteo estava em Éfeso, na igreja em Éfeso, então ele mandou a carta para Timóteo, mas era também endereçada à igreja em Éfeso. E outras cartas ele escreveu efetivamente para aquela igreja, colocando o nome da carta pelo nome daquele local. E durante essa viagem, essa 3ª viagem missionária, Paulo escreveu a Roma, a carta aos Romanos. Ele nunca tinha estado em Roma. Era um pouco diferente a situação. Geralmente ele tinha estado num local e ele escrevia então para as pessoas que ele havia ganhado para Jesus e consolidado, lidando com os problemas e consolidando aquelas pessoas. Mas no caso da carta aos Romanos, ele tinha o desejo de ir a Roma. Ele tinha o chamado, ele tinha notícia daquilo que Deus estava fazendo lá. E a gente vê que durante essa viagem ele já escreveu essa mensagem, que na verdade é um tratado teológico. Certamente ele tinha informação do que era a discussão, de que era o drama, né, em Roma. E ali ele já, sem poder ir lá pessoalmente, ele pegou e escreveu. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vê que Deus estava trabalhando já. Ele inspirou Paulo para escrever aos Romanos. E essa carta aos Romanos, que trata basicamente da justiça de Deus, é uma carta que é valiosa para nós até hoje. Acho que um dos versos favoritos da Bíblia, no Novo Testamento meu, está em Romanos 8, 28, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas era Deus trabalhando. E Deus pegou e apareceu a Paulo. Mas quando foi que Deus apareceu a Paulo? Por que eu quero agora que você, se você estiver com a sua Bíblia aí, ou está com a Bíblia no celular, dá uma voltadinha rápida aí e você vai perceber que Paulo estava preso. Quando Deus apareceu, quando Deus deu essa palavra para Paulo, ele estava preso. Ele veio dessa viagem, ele chegou em Jerusalém e lá, quando ele foi reconhecido, havia um momento como se fosse uma grande celebração de um dos eventos em que o povo se reunia para adorar a Deus em Jerusalém. E naquele momento, a gente vê que ele foi acusado por pessoas que não gostaram do que ele estava fazendo. Por quê? Porque além dele estar fazendo um grande trabalho, ganhando muitas almas, ou seja,
pessoas que anteriormente não conheciam Deus, ou seja, ele estava ganhando gentios, ele também estava ganhando muito que eram judeus e agora estavam aceitando a Cristo. Então, alguns líderes judeus não gostaram. O certo é que se levantaram e fizeram acusações falsas contra Paulo. E a gente lê, então, que eles chegam a Jerusalém e a gente vê que ele é preso, que ele apresenta a sua própria defesa e para poder acalmar as coisas, finda que ele é colocado na prisão, né? Eles veem aquele tumulto, então a autoridade romana pega e prende. Só que Paulo também era um cidadão romano. E naquele momento ele fala, pera lá, vocês não podem me açoitar, vocês não podem me tratar dessa forma. E Paulo, então, ele se livra de ser açoitado, mas ele finda apelando para as autoridades. E estando preso, ele é vítima de uma tramóia para que o matem. Você fala, meu Deus, que coisa horrível, como assim? Como é que pode que, né, um homem que estava fazendo o bem, estava fazendo a obra de Deus, se levantasse? É para você que está ligadinho comigo entender que a gente pensa assim, bem, se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, Deus não apareceu para Paulo e falou, Paulo, coragem. Da mesma forma que eu te trouxe, você falou aqui em Jerusalém, você falou em todos os lugares que eu te levei, agora eu vou te levar para Roma. A gente pensa bem, se Deus está no negócio, então vai ser tudo tranquilo. Mas a vida não é assim. E hoje, da mesma forma que Paulo encontrou tantos desafios, desafios que vinham para desanimar, desafios que vinham para assustar, desafios que vinham para intimidar, para fazer ele parar de pregar, para fazer ele parar de fazer o que ele estava fazendo para Deus, nós também temos desafios. Nós também temos oposição. Eu tenho, você tem. E a gente às vezes fala para Deus, Deus, o que está errado? Ou a gente fala, meu Deus, faz passar logo esse problema, faz passar logo essa luta, faz passar logo essa perseguição, faz passar logo essa incompreensão, faz passar logo esse problema, essa crise que eu estou passando financeira, na minha saúde, no meu casamento, para eu poder fazer a tua obra. Mas se a gente olhar esse texto, a gente vê que Paulo não parou em nenhum momento de fazer a obra. Apesar da luta que ele estava passando, ele prosseguiu fazendo a obra de Deus. E a gente fala assim, Senhor, faz essa luta passar para eu poder fazer a tua obra. E Deus falou para Paulo e Deus está falando para você hoje. Meu irmão, meu filho, minha filha, o desafio e a luta são a obra. Ah, sim. Ele não parou, mesmo em meio à perseguição, mesmo com problemas de saúde, ele continuou, porque ele entendeu que aquilo fazia parte da obra. Então não espere ficar tudo calmo, não espere tudo passar, não espere ter total segurança, porque não é a respeito da nossa segurança, da gente se sentir, né, em controle, não. Quando a gente está em controle, as coisas não vão andar. As coisas vão andar quando Ele está no controle. E se a gente olhar para esse texto, a gente vê então que ele apela, ele é levado diante de Cláudio e Félix, que eram naquela época as autoridades. Depois Félix leva ele querendo fazer média com Herodes, porque eles estavam de mal e a partir dali eles ficaram de bem, né? Veio um advogado, Tértulo, que, pelo que a gente lê aqui, era assim um cara que veio com acusações infundadas, injustas, mas ele veio fazendo e ele pegou um juiz, que era Félix, fraco, que não julgou, porque ele não tinha nada efetivamente que pudesse incriminar Paulo. Mas, em vez de Félix querer fazer justiça, ele estava preocupado em agradar as pessoas. Quem sabe você esteja se sentindo frustrado hoje, você fala, vê tanta injustiça ao seu redor. Não mudou não, está tudo do mesmo jeito como era lá com Paulo. Não é nada tão diferente hoje não. Se você acha pouco, ele apresenta a defesa dele e finda que ele apela para César.
Então ele é colocado num barco, César estava em Roma, enviado para Roma. A caminho de Roma, ele sofre um naufrágio, mas ele não morre no naufrágio. E olha, isso era incomum, porque o escravo, olha só, você como servo de Deus pode até estar passando luta, incompreensão, perseguição. Você fala, mas Senhor, isso é a obra, mas Ele vai te guardar e Ele vai te honrar. Paulo estava num barco em que ele era o prisioneiro. Ele era um preso, não é nem propriamente um escravo, ele era um preso, estava preso, levado com um lote de presos, de prisioneiros para Roma. E, no entanto, ele falou, ele até deu o conselho, é melhor a gente não pegar esse barco, porque Deus me avisou que vai ter problema. Mas o líder preferiu ouvir o comandante do barco, quem estava levando lá o chefe da expedição, pega o barco naufragou. No meio daquela tempestade, um pouco antes do naufrágio, Deus falou através de Paulo para todos, vamos comer, vamos nos fortalecer, porque ninguém vai morrer. O barco vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Gente, isso não existe. O preso, se o barco naufragava, ele era acorrentado e afundava com o barco. Mas aqui diz que o líder da expedição poupou Paulo. E para poupar Paulo, poupou todos. Mas ninguém fugiu. Todos sobreviveram. Ele efetivamente chegou a Roma. E lá, mesmo preso, ora em prisão domiciliar, tendo o direito de ir e vir, falar com quem fosse o visitar, ele fez um grande trabalho para Deus. A Doralice já está vindo para cá, nós vamos orar e apresentar ao Senhor as necessidades. Mas você vai apresentar agora o teu coração. E da mesma forma, nós vamos orar pela Luciane, nós vamos orar pela Maiara. Você viu que a Luciane pediu por ânimo. E eu fiquei maravilhada, falei, meu Deus, é sobre isso que eu vou pregar. Como Deus, eu não tinha conversado com a Luciane, que às vezes em meio às lutas que a gente passa, a gente até começa a questionar, será que Deus me chamou? Está entendendo, Doralice? Se Ele me chamou, como é que está acontecendo isso? É só a gente olhar para Paulo e se inspirar no testemunho dele, de que mesmo em meio a tanta oposição e tudo aparentemente dar errado, mas a mão de Deus estava soberana. Deus ainda aparecia para ele, olha, Paulo, não se assuste não que o barco vai naufragar, tá? Mas você vai se salvar. Oh, glória! Ele, o prisioneiro, estava no controle. Ele estava dizendo o que ia acontecer. Deus estava honrando ele, dizendo para ele, eu estou contigo, Paulo. E essa palavra é para você hoje. Eu estou contigo, minha filha. No meio da tua luta. Não fique esperando para fazer o que te chamei para fazer. Não fique esperando o problema passar para depois fazer. Faça. Por quê? Porque esse fazer, esse viver, esse posicionamento de manter viva a fé e trabalhar para o Senhor, independente das circunstâncias, é um ministério. Pai, nós apresentamos a Ti cada pedido de oração que aqui temos. E essa pessoa que ora comigo agora, Senhor, que está chorando, porque está sentindo a Tua presença, Senhor. E está entendendo, Senhor, que Tu estás com ela, que Tu estás com ele, Senhor, em meio à tribulação, Pai, para fortalecer, para dar vitória, para usar, para glorificar o Teu nome, em meio à prova, em meio à dificuldade, da mesma forma, Senhor, que Tu fizeste com o apóstolo Paulo. A gente vê, Pai, que Jonas foi chamado igual Paulo foi chamado, mas Jonas fugiu, Paulo não. Paulo encarou. Pai, me ajuda a ser como Paulo foi, que eu não seja uma Jonas, mas que eu seja uma Paulo, Senhor. Quando eu digo isso, é um nome masculino, mas todo mundo está entendendo, eu sei que Tu estás também, Pai, de que eu quero ser uma mulher, e eu sei que esses que oram comigo, eu oro, Pai, que sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, o ancião, quem ora comigo agora, de valor, de fé, de coragem, Senhor. Salva agora essa pessoa que está pedindo perdão pelos seus pecados, que precisa de salvação, de libertação. Quebra as correntes do vício, Senhor, das drogas, da pornografia, Pai, da sensualidade, Pai, de tudo aquilo, Senhor, da promiscuidade que está destruindo a vida dessa pessoa, destruindo o casamento dessa pessoa, Senhor.
salva. Eu clamo agora o teu sangue sobre a vida dessa pessoa e te peço, salva. Salva pelo poder do teu nome, Pai. Neste momento que ela te confessa, diga comigo agora: Deus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Faz isso, Pai. Cura, liberta, cuida de filhos, cuida do emprego, cuida do ministério, cuida da família, Senhor, de cada pessoa que aqui pediu oração hoje e que ora comigo agora. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Nos despedindo já, marcando o encontro na próxima semana, 20 horas, quinta-feira, segunda, 9 da manhã. E a gente encerra abençoando a sua vida, agradecendo a Deus por cada semeador, cada semeadora da Boas Novas. Não pare de semear, nós dependemos de você. Entre no nosso site, no boasnovas.net, lá você vai ter informação em como se tornar um semeador, como sustentar o programa Voz Mulher, como abençoar e sustentar Boas Novas. E a gente termina o programa louvando ao Senhor junto com a Doralice Lobato. Pra te louvar, meu coração, é pra te adorar, minha voz eu dedico para cantar canções que exaltam teu nome. Vim me prostrar diante de ti, vim derramar o meu ser aqui, enquanto esperança houver, enquanto existe minha fé.